Gabriel, pole position, vai largando na ponta aí hoje. Seguido de perto ali pelo Pablo Alves. Que bacana, hein? Cezinha ali na terceira posição. Preparadíssimo ali o Renato Constantino ali na quarta posição. E deixa eu ver aqui na quinta posição, carro número 44. Quer aquela ali, ó? Encosta aí. Carro número 44 ali o Gabriel Correia. Esses são os 5 primeiros. Todo mundo preparado, prontinhos. 3 minutos, fechamento de box. 3 minutos, fecha box.
Seja bem-vindo, torcedor do Campeonato Brasileiro de Turismo 1600 ao Autódromo de Goiânia. É de onde nós vamos acompanhando a partir de agora toda a movimentação das provas da terceira etapa da temporada de 2017. São 27 os carros no grid, são 4 marcas e 4 modelos diferentes de carros. Entre os 6 primeiros colocados do grid goiano, que aí está para você, com a geração de imagens da equipe do Diário de Goiás, com a pole position, a primeira dele, do piloto paranaense Daniel Kieffer. Ele que é o líder do campeonato com 4 segundos lugares, foi segundo colocado em todas as corridas, as 2 de Cascavel que abriram a temporada e também nas 2 de Curitiba. Liderou todos os treinos livres da etapa de Goiânia, foi o pole position, aí está, com o Ford Ka número 17 da Sérgio Ferrari Racing Team. Pintou o favorito? Eu pergunto para ele que é da casa e conhece tudo e mais um pouco desse riscado. É o piloto goiano Rafael Teixeira. Muito boa tarde, Rafael. Tá com cara de que temos um favorito, Rafael. Boa tarde, Luke. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente deu para perceber o equilíbrio durante os treinos. Foi uma pole ali na última volta do Kieffer. Vai ser uma corrida e tanto. Você tem aí a formação do grid de largada, a pole position é do Ford Ka de Daniel Kieffer, na segunda posição o Fiat Palio. Fiat Palio do piloto da casa do Pablo Alves na terceira posição. Vai largar o vice-líder do campeonato, César Bonilha de Londrina, com o gol da Cezinha Competições, Impact Racing Team, enquanto temos aí a placa de 3 minutos para a volta de apresentação. Já vamos apresentando o grid de largada para você na quarta posição, piloto de Brasília, com o modelo Volkswagen Gol também, o Renato Constantino na quinta posição. Vai largando o Gabriel Correia, mais um piloto da casa com o Ford Ka da equipe Classe A Ferrari Motorsport. A sexta colocação é de mais um piloto da casa, Leandro Reis da Pimba Competições. Leandro Reis, o Baratinha, fechando a terceira fila do grid. Na sétima posição temos o Rafael Reis, carro número 69 para o Rafael Reis. Os integrantes das equipes já vão tomando o caminho de volta aos boxes. Na oitava colocação, piloto de Cascavel, Júnior Caus, que é o terceiro colocado na classificação do campeonato. Ele dominou a primeira etapa do Brasileiro de Turismo 1600 lá em Cascavel. Na nona posição temos Natan Esperafico, companheiro de equipe do Daniel Kieffer. E em 10º lugar, o Thiago Klein, Natan Esperafico, paranaense da cidade de Toledo. Thiago Klein, paranaense da cidade de Cascavel. Na 11ª posição temos o goiano Rogério Castro. A 12ª posição é do brasiliense André Massu. 13º colocado também piloto da casa Edson do Vale. Na 14ª posição o Anderson Freitas, piloto mineiro. 15º colocado também mineiro é Wilton Pena. O 16º de Brasília é Thiago Azalini. Na 17ª posição, enquanto eles partem em volta de apresentação, nós temos o pole position da categoria B, o líder do campeonato Edson Henrique Bueno, paranaense da cidade de Teixeira Soares. Na 18ª posição, vai largando o carro número 25 do Marcelo Perillo, ele que forma dupla com o filho dele, com William Perillo. Marcelo Perillo é quem larga em 18º. O 19º colocado é Francisco Paiva Júnior, do Rio de Janeiro. E em 20º, mineiro de Juiz de Fora, Luiz Guilherme Filgueiras. 21ª posição para o Nicolas Salmini, do Paraná. Em 22º, largaria o Rodrigo Cruvinel. Teve problemas com a fixação do radiador do carro depois de um acidente na tomada de tempos classificatório. Problema percebido já no grid de largada. Estaria o Rodrigo Cruvinel na 22ª posição, ele está fora da corrida desde antes de seu início. Em 23º, estreando no Brasileiro de Turismo 1600, Henrico Butti. O 24º colocado é Odair dos Santos. 25º, André Jacob, paranaense de Londrina. Em 26º lugar temos o Rogério Cruzeiro e o 27º colocado, o piloto da casa Giuseppe Vecchi. O Vecchi chegou ao autódromo com a expectativa de figurar no primeiro pelotão, como todos os outros, obviamente, mas teve problemas na tomada de tempos classificatória, com a junta do motor do carro dele, acabou não conseguindo virar um tempo de volta convincente, é o último colocado a 5,5 segundos do pole position Daniel Kieffer, por força de uma circunstância, de um problema com o motor já sanado, está o Vecchi aí no grid. Luke, vale ressaltar o equilíbrio do campeonato. 5 pilotos da casa largando entre os 10 primeiros. Isso mostra o nível do campeonato local e do campeonato brasileiro. Brasileiro de Turismo 1600, que vai também unindo forças com os campeonatos regionais da categoria Marcas e Pilotos 1.6. Quando falamos em Turismo 1600, é a denominação oficial da categoria pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Estamos falando do bom e velho Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, que está de volta ao âmbito nacional. Depois de mais de 2 décadas, você tem aí os pilotos
em movimentação final de volta de apresentação, já todos posicionados no grid de largada. São 19 carros, 19 ou 17? São 19 carros na categoria A e outros 8 carros na categoria B. Tivemos até uma correção aqui, deixa eu ver se a conta está certa. Aqui já estava tudo corrigidinho, então a conta é essa mesmo, 19 pilotos largando em busca da vitória na categoria A e mais 8 pilotos largando em busca da vitória na categoria B. Os pilotos da B são o Edson Bueno, que é o pole position, o Francisco Paiva Júnior, o Nicolas Salmini, o Rodrigo Cruvinel, que não está na pista, portanto temos 7 da B na pista, o Henrico Butti, o Odair dos Santos, o André Jacob, que fez pódio lá na etapa de Curitiba, na estreia dele, e o Rogério Cruzeiro, são os pilotos da categoria B. As classes A e B são classes de graduação, determinam apenas o nível de experiência dos pilotos, o regulamento técnico, que rege a preparação dos carros, modelos Ford, Fiat, Volkswagen, Peugeot, Renault, Chevrolet. Aí já vai posicionando o Daniel Keifer, Ford K número 17, ali na pole position. Você viu que o integrante da equipe dele direcionou, o piloto tem de seguir exatamente o alinhamento dessa faixa pintada na pista, segundo instruiu no briefing, na reunião com os pilotos, o diretor de provas, que é o lendário Américo Larossi. Aí todo o grid já formado, vai passar a bandeira verde lá atrás, vai acender a luz vermelha, quando ela apagar vai estar valendo a primeira prova, na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1600, vamos para 30 minutos e mais uma volta. Aqui na pista de 3.835 metros do Autódromo de Goiânia. As últimas filas, todas já posicionadas também. Vai subindo o giro dos motores, vai subindo a expectativa de cada um dos 27, dos 26 pilotos. O Cruvinel está fora, está acompanhando aqui a corrida bem próximo da nossa torre, inclusive o Rodrigo Cruvinel. E já o Rafael Teixeira, que está aqui ao meu lado, vai falar bastante do Rodrigo Cruvinel. A história que eles têm para contar é das mais interessantes. Aí a luz vermelha acesa, quando apagar vai estar valendo. Começa a terceira etapa da temporada de 2017. Larga bem o Daniel Keifer, larga bem também o César Bonilha. Vem atacando já a segunda posição do Pablo Alves, que é o piloto da casa. É um dos pilotos da casa, são vários goianos integrando o grid do Brasileiro de Turismo 1600. Já vem para ser segundo o César Bonilha. Já vem infernizando a vida do Daniel Keifer. Gabriel Correia também fazendo uma boa largada, ganha posição o Gabriel Correia. Por enquanto todo mundo passando sem maiores problemas pela curva 1 do Autódromo de Goiânia. O pelotão ainda vai tentando. Cada piloto buscando o seu espaço. Olha o Gabriel Correia como já vem atacando a segunda posição do César Bonilha. E lá na 3 é dele. Gabriel Correia para ser segundo. Bonilha tenta devolver por fora. Fecha a porta para o Gabriel Correia. Começa interessantíssima a terceira etapa do Brasileiro de Turismo 1600. O Daniel Keifer aproveita. Vai abrindo vantagem desde o início. Bonilha é o segundo colocado. Correia é o terceiro. Pablo Alves caindo para a quarta posição. O quinto colocado é o Renato Constantino. Renato Constantino perde uma posição, vem ali em quinto recebendo pressão. Opa, já tem gente fora da pista, Natan Esperafico. Foi para fora da pista o Natan Esperafico, você viu no relance da imagem. Daniel Keifer já tem uma vantagem tanto cômoda, olha só. Fez subir a poeira o Natan Esperafico, que vai tratando de voltar à pista. Bonilha, Correia, Pablo Alves, Constantino. Júnior Caus partindo para cima do Leandro Reis e a briga que vale o sexto lugar nesse início de corrida. Aí o S de baixo, olha lá como vem o Bonilha lado a lado com o Pablo Alves para defender a posição dele. Já deu para ver que a corrida vai pegar fogo desde essa primeira volta, Rafael Teixeira. Aqui em Goiânia os pegas são acirrados e mistura com os caras de fora, vai aumentar as disputas. Olha só, eles vêm formando 4 linhas lá pela reta oposta. Enquanto o Daniel Keifer já preparado para o complemento da primeira volta de corrida. São 30 minutos de prova nesta primeira bateria. 30 minutos e mais uma volta. Passa o Daniel Keifer, é o primeiro colocado. Já com 1 segundo e 6 décimos de vantagem sobre o Gabriel Correia. Lado a lado vem o Bonilha e o Constantino disputando essa terceira posição. Eles vão definir lá na frenagem ao fim da reta. Chega para a festa também o Thiago Klein. Olha o início de prova do Thiago Klein. Ele era o 10º colocado no grid, olha onde já vem ali com o Ford Fiesta número 1. Já na briga pelo terceiro lugar, aí você vê o carro número 25, que é o carro do Perillo. Marcelo Perillo, enquanto o Daniel Keifer já vem pronto para ganhar a reta oposta com toda a tranquilidade no mundo. Olha só, o primeiro tá tranquilo, o segundo tá tranquilo. Do terceiro para trás, Deus nos acuda. Thiago Klein já é o terceiro. Que início de corrida faz o bicampeão metropolitano de Cascavel, Thiago Klein. Vai acelerando Daniel Keifer para a curva do Bico de Pato, já.
o contorno do bico de pato para ele. Aí você vê Thiago Klein, Renato Constantino, César Bonilha, Júnior Caúz, Leandro Reis, tem mais gente ali por dentro, não deu nem para identificar todo mundo. Começa muito equilibrada. Você pode perceber, Luke, que as disputas são tão grandes naquele pelotão ali que o Pablo de segundo já aparenta ali em sétimo. Você vê os caras que vieram de trás, o André Massu, o Rafael Reis. O negócio tá pegando fogo. Daniel Keifer não tá vendo nada disso aí. Aí pelo espelho retrovisor, ele vai acompanhando a distância que já abre em relação ao Gabriel Correia. Gabriel Correia formando dupla com um conterrâneo do Daniel Keifer, com o Leandro Zandoná, que vai pilotar o Ford Ka número 44 na segunda bateria da prova. Thiago Klein, Renato Constantino, César Bonilha, Pablo Alves, olha o Leandro Reis lado a lado com o Júnior Caúz. Atrás dos dois vem o Rafael Reis, o Wilton Pena é o 9º colocado. Wilton Pena, que largou em 15º, faz também um bom início de corrida. Mais uma volta sendo completada pelo Keifer. Segunda volta de prova completada. Ali, lado a lado mais uma vez, Bonilha e Constantino. Lança a traseira do carro lá na redução de marcha para a curva 1. Chega a frear ali, Rafael Teixeira. Opa, dá uma freada. E freia bastante, né? Freia bastante. Essa reta aqui, ela tem praticamente 1 quilômetro de extensão. Ela acho que é a maior reta do Brasil. Acho que só compara com Curitiba. A gente chega ali de quinta limitando. Os carros são muito rápidos. Queria ressaltar o trabalho do Gabriel Correia, que é um dos idealizadores do campeonato. E vinha sofrendo bastante com o equipamento, mas se encaixou aqui em casa, ó. Tá voando. Santo de casa vai fazendo milagre sim. Teve um início de campeonato complicado. O Gabriel Correia na dupla com o Leandro Zandoná. Lá na etapa de Cascavel, um 12º e um 3º lugar para eles. Foi o melhor resultado até então. E na etapa de Curitiba, um 10º e um 7º lugar. De fato, resultados que não condizem com o nível habitual, tanto do Gabriel Correia quanto do Leandro Zandoná, os dois campeões do Festival Brasileiro da categoria Turismo 1600. Leandro Zandoná foi o campeão de 2012 e o Gabriel Correia é o único a ter ganhado mais de um título. Foi campeão em 2014 e em 2016. Você vê passar ali o Correia. Thiago Klein já é o 3º, já abriu um pouquinho em relação ao César Bonilha. E agora, quem é que está em quarto? É o Bonilha ou é o Constantino? Eles vêm trocando tinta também desde o início da corrida. Olha aí a tomada da curva 0, é o complemento de terceira volta. O Gabriel Correia já vem apertando um pouquinho mais o ritmo para cima do César Bonilha. Ou melhor, para cima do Daniel Keifer. Bonilha vem ali na 4ª posição. 27 pilotos participantes nessa terceira etapa. É a etapa que encerra a primeira metade do Campeonato Brasileiro de Turismo 1600. O Daniel Keifer é o líder do campeonato na categoria A. O Edson Bueno é o líder do campeonato na categoria B. Olha lá como vem a briga. Ó, passou aqui o Keifer, passou o Correia. Vai passar Thiago Klein, Bonilha, Constantino, Alves e Reis. Olha ali, Rafinha Reis, Júnior Caúz, André Massu, Wilton Pena, Thiago Azalini, o Anderson Freitas, o Francisco Paiva Júnior ali com o carro amarelo e preto da equipe Grupo TMC, que é o líder da categoria B. Faz um bom início de corrida também. O Francisco Paiva Júnior, piloto do Rio de Janeiro. Ele e o parceiro dele, o Alexandre Seda, são os representantes do automobilismo do Rio de Janeiro, no Brasileiro de Turismo 1600. O senhor, Rafael Teixeira, não devia estar ali na pista também? É difícil estar aqui assistindo. A gente queria muito participar dessa prova, mas a gente decidiu focar na próxima etapa da Mercedes, que é nessa semana, e no Cascavel de Ouro. Então, ficamos só aqui assistindo. Vontade é muito. Você viu como mergulhou ali o Francisco Paiva Júnior para cima do Anderson Freitas. O Júnior, piloto da categoria B, o Freitas, piloto da categoria A. Aí o Daniel Keifer e o Gabriel Correia já abrindo vantagem. Os dois vão fazendo uma corrida à parte. O Gabriel Correia já vai diminuindo um pouquinho a vantagem do Daniel Keifer. Nós vamos pela 4ª volta de corrida na pista de Goiânia. A vantagem do Keifer pro Gabriel estava em 2.4. Ele vem tirando 3,10 por volta. Acho que até a intervenção do safety ele vai estar colado aí, viu, Luke? Se continuar nesse ritmo, pode chegar antes mesmo da entrada do safety car, que acontece logo depois do 15º minuto de corrida. Quando a corrida chega aos 15 minutos, a primeira passagem do líder aqui à nossa frente, à frente da cabine de transmissão, se faz acompanhar da entrada do safety car na pista. Daniel Keifer é o primeiro colocado, Gabriel Correia o segundo, Thiago Klein é o terceiro, o quarto é César Bonilha, o quinto colocado é Renato Constantino, o sexto é Pablo Alves, o sétimo é Leandro Reis, o oitavo é Rafael Reis, o nono é Júnior Caúz, o 10º é Wilton Pena, o 11º é o André Massu, o 12º
é o Thiago Azalino. Em 13º, o Anderson Freitas, o 14º colocado, líder da categoria B. É o Francisco Paiva Júnior. O 15º é Edson Bueno, segundo colocado da categoria B. O 16º é o Luiz Filgueiras. O 17º é o Nicolas Salmini. Olha aí o garoto Nicolas Salmini já na 3ª posição da categoria B. Vai à frente do companheiro de equipe dele, o Odair dos Santos, que é o 4º colocado da categoria B. 19ª posição é para o Perillo, Marcelo Perillo. E o 20º colocado com o carro número 96 é o Henrico Butti, também fazendo a estreia dele, André Jacob. É o 21º colocado, o Rogério Castro. É o 22º, já saiu da pista o Rogério Castro na 3ª volta de prova, né? Teve um toque, acabou indo lá para fora, vem em corrida de recuperação. 23ª posição é do Rogério Cruzeiro. A 24ª posição, ele que também teve seus problemas, o Edson do Vale. Mas não bateu com ninguém, saiu da pista sem ter levado nenhum toque, o Edson do Vale. Natan Esperafico é quem vem lá em 25º. E o Giuseppe Vecchi, que havia sido punido com um drive-thru por queima de largada, não vai cumprir a punição. Ele já abandonou, acabou de encostar ali no box número 1 do Autódromo de Goiânia. Fim de semana difícil para o Giuseppe Vecchi. Quebra no treino na tomada e agora uma quebra na corrida, abandono. Nesse caso, o santo de casa não vai fazendo milagre. E você viu que o Thiago Klein também já conseguiu um pouquinho mais de vantagem sobre o César Bonilha. O Bonilha também já vem trazendo sob controle, mais ou menos. Não é tudo isso também. A pressão do Renato Constantino, piloto de Brasília. O Constantino que disputou a primeira etapa do Brasileiro de Turismo 1600 lá em Cascavel no dia 28 de maio, com o carro da equipe Cezinha Competições, a equipe do César Bonilha. Foi depois dessa prova que ele se interessou pelo Gol, acabou montando um para ele. Ele corria de Fiat Palio, é isso? Ele teve Palio, mas ele vinha disputando de Celta. E no Centro-Oeste vinha correndo com o GM Celta, portanto. Mas lá em Cascavel ele viu a eficiência do modelo Volkswagen Gol. E há que se ressaltar também o equilíbrio entre as marcas que integram o nosso grid de largada. Nós tivemos na pole position um Ford Ka, do Daniel Keifer. Nós tivemos na 2ª posição do grid o Fiat Palio com o Pablo Alves. Em 3º no grid o Volkswagen Gol com o César Bonilha, melhor dizendo. Um Gol também em 4º no grid com o Renato Constantino. Outro Ford Ka em 5º com o Gabriel Correia. E um Chevrolet Celta, esse aí número 51 do Leandro Reis, que foi quem alinhou na 6ª posição. É a 6ª volta de corrida na pista de Goiânia. O Gabriel Correia já vai marcando presença no espelho retrovisor de Daniel Keifer. A diferença que chegou a 1 segundo e 7 décimos, agora é de menos de meio segundo. Chegou de vez, o Rafael Teixeira falou, talvez até o safety car ele se aproxime. Já chegou, já colou. A diferença não existe mais para efeito de cronômetro. O Daniel Keifer já vai pilotando com um olho na pista e o outro no espelho retrovisor. Ele vê os olhos do Gabriel Correia ali pelo retrovisor. Daniel Keifer, piloto da equipe Sérgio Ferrari Racing Team, equipe com sede na cidade de Toledo. Luke, você que tem se aventurado nas pistas, nesse momento aí, você queria ser o Gabriel ou o Keifer? Eu prefiro ser o Luke, bem tranquilinho aqui na cabine, acompanhando essa disputa fantástica. Agora, posição ingrata, né? Um é pedra, outro é vidraça. Daqui a pouco, se ocorrer a ultrapassagem do Gabriel Correia, as posições se invertem e os dois continuam num drama até a bandeira quadriculada. Ninguém tá tranquilo ali não, viu? Ninguém tá tranquilo não, olha como o Correia chega, ele já vai buscando de um lado para outro, já vai trabalhando também o jogo psicológico para cima do Daniel Keifer, que completou as primeiras voltas com uma vantagem tranquila, relativamente tranquila, o Daniel Keifer. E agora ele já vem trazendo a reboque o carro número 44 do Gabriel Correia, piloto de Goiânia, 2 vezes campeão do Festival Brasileiro de Turismo 1600, o Gabriel Correia, que fez também uma incursão pela falecida Fórmula Truck. A Fórmula Truck morreu, mas temos hoje a Copa Truck dando show aí nas pistas de vários estados brasileiros. Uma grande saudação ao Carlos Coll, aos pilotos da associação que levou a efeito a criação da Copa Truck. Realmente um dos grandes baratos, uma das grandes novidades da temporada. A outra, nós vamos acompanhando juntos, é o Campeonato Brasileiro de Turismo 1600. O Gabriel também teve a passagem pela Mini Challenge, onde ele venceu 3 provas em Cascavel e foi onde apareceu essa paixão aí pelos cascavelenses. Que ele vai exercer no dia 5 de novembro na Cascavel de Ouro. Edição dos 50 anos da Cascavel de Ouro, reunindo pilotos de todos os campeonatos regionais do Brasil, de todos os campeonatos brasileiros, Stock Car, Porsche Cup, Copa Truck, Fórmula 3, Mercedes-Benz Challenge, com carros da categoria Turismo 1600, a nossa categoria Marcas e Pilotos 1.6, uma prova que vai
premiar os pilotos vencedores com R$100 mil e mais o troféu Cascavel de Ouro. O Rafael Teixeira eu sei que já está inscrito para brigar por esse prêmio também. Olha o Gabriel Correia, já vem mostrando a frente do carro para o espelho retrovisor do Daniel Keifer. Desliza na tomada da curva 1, na redução de quinta para quarta marcha. A pilotagem bonita do piloto da casa. A pilotagem do piloto é horrível, Rafael Teixeira. O Gabriel, a gente costuma dizer, ele tem um estilo diferente de acerto de carro. Acho que eu corri uma vez de dupla com ele, acho que só ele consegue guiar esse carro desse jeito. Por incrível que pareça, ele achou outro que veste bem esse tipo de acerto, que é o Leandro Zandonato. Mas é bonito de ver andando na pista. É uma tocada muito agressiva, muito bonito de ver na pista. Em algumas tomadas, você acompanha, dá a impressão que o carro do Correia vai rodar na tomada de curva. Exatamente. Só ele que consegue andar assim. Eu poderia enumerar pelo menos mais dois que estão lá próximos da gente em Cascavel, que são o próprio Leandro Zandonato e também o Marco Romanini. É outro maluco. São três malucos, adeptos desse tipo de acerto. Não por acaso tem currículos tão vitoriosos. O Zandonato, o Romanini e o Correia, que está... Olha como vem de lado, por falar em atravessar. Praticou um drift ali, Daniel Keifer, na tomada do S de baixo. Imaginei que fosse o Rafael Teixeira perder a liderança para o Gabriel Correia. O Gabriel colou agora. Vamos ver se nessa volta ele já consegue atacar aqui na freada da 1. Vamos pela 10ª volta de corrida. Na pista de Goiânia, a primeira bateria. Na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1600. O Keifer parece reagir um pouco melhor no momento de saída de curva. Olha só como o Correia estava bem mais próximo dele na reta oposta, depois daquela escorregada na tomada do S. Thiago Klein, terceiro colocado, piloto de Cascavel da equipe Paraguay Racing. Olha como os pilotos vêm desarmando a traseira do carro. É ali exatamente no momento em que traz de quinta para quarta, né, Rafael? Na hora que você freia, que você bota a quarta, ela faz o flat para a entrada da 1. Flat, é? Flat. Rapaz, qualquer hora eu vou lá ver, hein? Qualquer hora eu vou ver lá na 1 se você faz flat ali mesmo. No caso do Gabriel é mais flat do que os outros. Mais flat do que os outros. Pelo próprio estilo de pilotagem e de acerto de carro também do Gabriel Correia. O Rafael Teixeira, que está aqui conosco nessa transmissão, ele forma dupla com o Rodrigo Cruvinel no campeonato Mercedes-Benz Challenge. E eles são nada mais, nada menos que os líderes do campeonato depois de 3 etapas, é isso? 3 etapas. Venceram, inclusive, a etapa de Curitiba. Primeira vitória de vocês? Primeira vitória da dupla. No Mercedes Challenge. Foi a última também ou não? Não, vão vir várias. O Rodrigo, que ontem eles foram os mais rápidos nos treinos, acabou se quebrando o motor, inclusive nessa curva 1. Bateu, trocou o motor, mas teve esse problema com o radiador. É uma pena que eles estariam aí brigando pela vitória também. Ali atrás da cabine acompanhando, aqui junto à torre do Autódromo de Goiânia. Chateado, tá com uma expressão muito boa ali o Rodrigo Cruvinel, não. Para ele sim você poderia perguntar em qual das duas posições ele preferia estar ocupando, né? Mais uma volta vai sendo completada, é a 11ª. Daqui a pouquinho vamos ter a intervenção do safety car. Opa, não é por aí não, Thiago Klein. Traz de volta, Thiago Klein. Tinha bastante dianteira sobre o César Bonilha, senão poderia ter perdido posição o Thiago Klein. Passa o Keifer, passa o Correia. Olha só toda a vantagem que eles já têm sobre o Thiago Klein. Safety car está na pista. É momento dos pilotos darem uma aliviada. Dá para respirar no momento de safety car um pouco mais aliviado, ô Rafael Teixeira? Uma corrida disputada como essa, o safety car ajuda bastante. Dá para dar uma respirada, analisar o que você pode fazer agora. E ela tem suas vantagens e desvantagens, né? Pro Klein foi um bom negócio, que ele aproximou do Gabriel, pro Klein, pro Bonilha, pro Renato Constantino. Agora vai pegar fogo. Para os pilotos que vinham ali nesse, digamos, segundo bloco, não seria vantagem tentar buscar o Correia e o Keifer, justamente porque há essa intervenção programada, que é para o reagrupamento dos pilotos e que serve também para a atribuição de pontos na classificação do campeonato. Daniel Keifer, por ser o líder da prova nesse momento, vai somando 5 pontos a mais. O Gabriel Correia coloca mais 4 pontos na conta. Quem vai levando 3 pontos é o Thiago Klein pela 3ª posição.
Quarto colocado é César Bonilha, marca 2 pontos. E o quinto colocado é o Renato Constantino, vai marcando 1 ponto. Lá na categoria B, o líder da prova é o Francisco Júnior, também marcando 5 pontos. Você viu passar ali com o carro número 107, o Edson Bueno, líder da temporada, coloca mais 4 pontos na conta também. Terceiro colocado é o Nicolas Salmini. O terceiro colocado já é o Odair dos Santos, né? Vamos ver ali, passa o carro do Massu, estou procurando lá. Me parece que o Odair ainda está atrás do Nicolas. Me parece que o Odair ainda está atrás do... Não, está na frente. Está na frente, é terceiro colocado, portanto, o Odair dos Santos. Ali o carro do Odair. O quarto colocado, você vê lá o Ford Fiesta preto, também da Paraguay Racing, que é do Nicolas Salmini. O quinto colocado que vai marcando 1 pontinho é o André Jacob. Ali está com o gol branco e amarelo, número 38, da equipe Cezinha Competições. Aí você vê o Odair dos Santos, o Wilton Pena, Luiz Filgueiras, Nicolas Salmini, André Jacob, Júnior Caús, carro número 2, Rogério Castro, número 30, o número 25, que é do Perillo, do Marcelo Perillo. Luke, gostaria aqui de parabenizar o Ângelo, que está aqui acompanhando a transmissão com a gente, pelo excelente campeonato. Essa etapa em parceria com o Centro-Oeste Marcas e Pilotos. Parabéns o evento top. Aliás, gostaria de saber do Ângelo, aproveitando a presença dele aqui. Normalmente ele não aparece por aqui durante as corridas, né? Mas, Ângelo, uma novidade em termos de automobilismo brasileiro, depois de 2 décadas, nós temos, podemos dizer em bom português, a volta do Brasileiro de Marcas e Pilotos. Um ano de dificuldades, como todo início de iniciativa, mas eu pergunto para você, que tem gastado energia, tempo e paciência para realizar esse projeto, tem valido a pena? Tem, pelo próprio sucesso do evento, essas corridas super disputadas e principalmente o nível dos carros está muito equilibrado. Nós conseguimos um regulamento que a corrida de hoje deu 1/10 do primeiro para o segundo e assim sucessivamente. Então, 4 marcas diferentes. Isso é muito bom. E fora o nível dos pilotos também, que aqui não tem piloto largar de último e ganhar a corrida, não tem como. Mas tá, eu acho que, acredito que daqui para frente vai só evoluir mesmo. Tá certo. E reitero os votos manifestados aqui pelo Rafael Teixeira. Os cumprimentos da comunidade automobilística brasileira ao Ângelo e a toda a equipe que está arregaçando as mangas, sem preguiça, para trazer de volta as pistas de todo o Brasil. O nosso Turismo 1600, bom e velho brasileiro de marcas e pilotos, é o automobilismo raiz, né, Ângelo? Com certeza, é o que a gente fala, é o carro de rua na pista. Essa é a diferença, o grande diferencial nosso. Inclusive para a indústria de autopeça, montadora, etc. Que aí está um laboratório em alta velocidade, em tudo, segurança. E eu acredito que esse pessoal vai perceber isso e vai participar também. Vamos participar do nosso evento. Aliás, que sejam todos muito bem-vindos, os segmentos, os setores da indústria automotiva, as indústrias de autopeças, como frisou o Ângelo, enfim, que façam do Brasileiro de Turismo 1600 o uso desse potencial que ele tem como laboratório para o desenvolvimento, para o aprimoramento dos componentes que são comercializados para o seu carro de rua. Você que tem na garagem da sua casa um Ford Ka, um Ford Fiesta, um Volkswagen Gol, um Peugeot 207, enfim, um Chevrolet Celta, um Fiat Palio, acho que já citei o Fiat Palio, enfim, os modelos que estão na pista. Teremos ainda nesta temporada a participação do Renault Clio. Inclusive a rapaziada lá do Nordeste do Brasil, pilotos do Campeonato Pernambucano e também do Campeonato Cearense. Falei do Renault Clio, lembrei do Marcelo Bambino, lá de Pernambuco, ele que é adepto do modelo Renault Clio no Campeonato Pernambucano. Os amigos do Nordeste começam a olhar com um pouco mais de atenção para o Campeonato Brasileiro de Turismo 1600 e seria muito bacana, de fato, nós termos a participação dos amigos do Nordeste brasileiro, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Ceará, aqui no Brasileiro de Turismo 1600, que vai completando aqui em Goiânia a sua primeira metade de temporada. Veja aí o pelotão todo muito próximo, safety car já apagou as luzes de alerta, é sinal de que vai recolher. Vamos para o reinício da disputa aqui no Autódromo de Goiânia. É a primeira bateria da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1600. O Américo Larossi avisou no briefing, velocidade máxima de 80 km por hora em instantes de relargada, até que seja mostrada a bandeira verde. Daniel Keifer vem comandando o ritmo do pelotão. O Gabriel Corrêa já saiu do alinhamento ali, pode ser punido. Cuidado, Gabriel Corrêa, é fila indiana até o momento de relargada. E olha onde ficou o André Jacob.
Olha onde ficou o André Jacob quando vínhamos para a relargada da corrida, lá na tomada da curva 0. Bandeira verde já rolando, Daniel Keifer trazendo a reboque mais uma vez o carro do Gabriel Correia, vai voltando o Jacob. Vamos lá para a disputa pela primeira posição, Gabriel Correia partindo com tudo de novo para cima do Daniel Keifer. Agora ele traz bastante gente junto, o César Bonilha já passou pelo Thiago Klein, assumiu a terceira posição, o César Bonilha, uma ultrapassagem para ele importantíssima, porque ele é o vice-líder do Campeonato Brasileiro de Turismo 1600. O líder é o Daniel Keifer, o terceiro colocado é o Júnior Caus. Entrada do miolo, Keifer, Correia, os dois desde o início da corrida, nessa formação aí, o Correia mostrando cada vez mais disposição para tentar a liderança, para tentar a ultrapassagem sobre o frango voador Daniel Keifer, que vem de 4 segundos lugares nas 4 primeiras corridas do ano. Você vê lá ao fundo da imagem, é o carro do Henrico Butti de Londrina. Já fora da prova, o Henrico Butti parece ter sido envolvido em algum acidente lá fora do traçado, com o carro em uma posição que não oferece nenhum risco aos demais pilotos que estão na pista. A disputa recomeça pegando fogo. Tem Keifer com o Correia, com o Bonilha, com o Klein, com o Constantino. Os 5 primeiros colocados. Vai ali em sexto o Pablo Alves, o 7º é o André Massu. Faz boa corrida o André Massu. O 8º colocado é o Rafael Reis. Observando o Rafael Teixeira, que nós vamos pegar o resultado final dessa prova e reproduzi-lo no grid da segunda prova da etapa, mas com a inversão dos 6 primeiros colocados. Ou seja, um 6º lugar nessa corrida vale pole position para daqui a pouquinho. Capaz que nesse pelotão do meio aí, a 6ª posição tá valendo mais que a vitória. A gente pode também, o Thiago Azalini vem numa prova de recuperação, o próprio Francisco Júnior, que é da B, tá figurando ali no pelotão dianteiro. Uma corrida bastante equilibrada e disputada, Luke. Que corrida vai fazendo o Francisco Júnior do Rio de Janeiro. Já vamos com 13 voltas de corrida pela pista de Goiânia. Ali você vê o Rogério Castro, número 30, para cima do Luiz Filgueiras, trazendo junto deles o Edson do Vale. Você viu ali o carro número 27 do Natan Esperafico. O Edson do Vale, que acabou se aproveitando do safety car, acabou rodando na 1 ali, estava distante do pelotão e já vem recuperando posições. É um artifício também esse da intervenção programada do safety car, que favorece uma corrida de recuperação para alguém que tem um infortúnio, como foi o caso do Edson do Vale, que acabou rodando, ou do Rogério Castro, que acabou envolvido num acidente logo no início da prova e caiu lá para as últimas posições. O piloto obviamente perde contato com o primeiro pelotão, e você viu ali o Francisco Júnior, passou no relance da imagem o carro preto e amarelo do Francisco Júnior, é o líder da categoria B. Ele tem entre ele e o vice-líder da categoria B, que é o Edson Bueno, um carro da categoria A, o carro do Luiz Filgueiras, se não me engano. Vamos ver. Não é o carro do Filgueiras não, o carro do Azalini, carro do Thiago Azalini. E o Renato Constantino quebrou, fica pelo caminho ali. O errou, quebrou. Vai pra grama o Constantino, que era o 5º colocado. Veja ali, ele não faz menção de tentar voltar pro traçado. Pareceu mesmo uma quebra, Luke. Ele veio lento já do Bico de Pato. Uma pena, vinha no final de semana excelente. Vai ficando fora da disputa, portanto, o Renato Constantino. Ele era o 5º colocado na prova. Poderia não, ele vinha garantindo por enquanto uma primeira fila. Essa 14ª volta de corrida vai ficando fora o Renato Constantino. Você vê Thiago Klein partindo de novo para cima do César Bonilha para tentar recuperar a terceira posição dele. O Francisco Paiva Júnior, que é o líder da categoria B, vem ali lado a lado. Quem é que vem com o carro vermelho ali? Nós vamos com a imagem do Daniel Keifer, que é o líder da prova. Gabriel Correia, 2º colocado. Bonilha tenta se aproximar. O César Bonilha, que dominou a etapa de Curitiba, venceu as 2 provas da etapa de Curitiba. E aí você vê o Thiago Klein buscando partir para cima do Bonilha. O Ângelo Correia falou agora há pouco do equilíbrio entre as marcas. Na etapa de Cascavel nós tivemos 2 vitórias do Chevrolet Celta, do Júnior Caus. Na etapa de Curitiba nós tivemos 2 vitórias do Volkswagen Gol, as 2 com o mesmo piloto também, no caso o César Bonilha. E aqui em Goiânia, por enquanto, vai dando Ford. E a possibilidade de uma vitória da Ford é muito grande, sobretudo se considerar que os 2 primeiros colocados são pilotos de modelos da Ford. Tanto o Daniel Keifer quanto o Gabriel Correia, os 2 de Ford Ka, cada um com uma versão do Ford Ka. E por enquanto quem está na 6ª posição é o André Massu, que vai largou em 12º, e se mantiver esse resultado, larga na pole para a segunda corrida, Luke. O André Massu, que largou da 13ª posição
Olha aí, vem em sexto, bem observado pelo Rafael Teixeira, por enquanto ficando com pole position. Mas ele quer partir para cima do Pablo Alves, quer atacar a quinta posição do Pablo Alves, que largou em segundo. Pablo Alves, que nesta temporada vem disputando, além da Copa Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, aqui em Goiânia, e todas as etapas agora acontecendo em Goiânia, né? Já que não temos mais autódromo em Brasília. Olha aí, 3 voltas para o final. 3 voltas faltando para o final da prova. O Pablo Alves, eu dizia, é um dos pilotos da Copa Truck. Piloto da equipe de José Maria Reis, a equipe goiana. E olha ali o Thiago Klein de mãos dadas com César Bonilha. Eles vêm juntos descendo a reta, Bonilha por dentro, Klein por fora. Vai atacando o Thiago Klein. Vem buscando recuperação no campeonato. Ele embutiu na traseira do carro do César Bonilha. O Thiago Klein chegou a Goiânia como 12º colocado na classificação do campeonato. Teve aquele acidente em Cascavel que deixou ele fora das 2 corridas. Em Curitiba terminou a primeira prova em segundo, mas foi desclassificado porque faltou peso no carro. Faltou um pouquinho para que o carro atingisse o limite mínimo exigido pelo regulamento. Foi desclassificado, largou lá de último para a segunda prova. Fez uma senhora de uma corridaça também para terminar na 5ª posição. E agora vai garantindo, vai cavando mais um pódio o Thiago Klein, que é o 4º colocado, mas quer mais. Lembrando que o pódio aqui no Campeonato Brasileiro de Turismo vai acolhendo os 5 primeiros colocados, né? Daniel Keifer, líder de ponta a ponta até aqui no Campeonato Brasileiro de Turismo nessa 3ª etapa. Ele que é o líder da temporada, vem em busca da primeira vitória. Ela pode chegar hoje, pode vir em Goiânia. Vem com pinta de estar administrando a situação o Daniel Keifer. E olha só, a volta mais rápida da corrida é do Thiago Klein. 1 minuto 47 segundos, 338 milésimos. Vamos completando 16 voltas de prova, faltando 2 para o fim. Daniel Keifer até agora líder de ponta a ponta na pista de Goiânia. Passa completando a volta número 16. Passa também o Gabriel Correia, vem junto o César Bonilha, vem junto o Thiago Klein. A 5ª posição é do Pablo Alves, que já vem trazendo praticamente a reboque o carro do André Massu. Chegou para a festa também o Thiago Azzalini, que é o 7º colocado. O 8º é o Rafael Reis. Lá na categoria B, Francisco Júnior fazendo uma senhora de uma corrida. Vem ocupando a 10ª posição geral, é o líder da categoria B, onde o Edson Bueno é o 2º colocado, onde o Odair dos Santos é o 3º. A 4ª posição da categoria B, desculpe Rafael, é do Nicolas Salmini. E a 5ª posição é do Rogério Cruzeiro. Rogério Cruzeiro brigando por esse último lugar no pódio com o André Jacob. A disputa mais movimentada do momento parece pela 6ª posição, Luke, entre o Pablo Alves, André Massu. Esses 3 aí, ó. Pablo Alves, André Massu e Thiago Azzalini. Um deles, quem terminar no meio desse bolinho ali, vai largar da pole position. Depois você viu ali o Rafa Reis, o Wilton Pena partindo para cima também em busca de recuperar a posição. O Wilton Pena partindo para cima exatamente do Francisco Júnior. Thiago Azzalini, que largou na 16ª posição, também está fazendo uma excelente corrida. Vale ressaltar aí o esforço dele, do pai dele, eles mesmos fazem o carro. Thiago Azzalini, que também é piloto de arrancadas. Ele tem se aventurado aí nas arrancadas. Se eu fosse ele, ficava quieto aqui no Marcas. Vamos fazer um negócio. Se você perguntar para o pessoal, para a galera da arrancada, que forma uma tribo muito bacana, muito numerosa também, eles vão discordar de você. Para a galera do circuito, a opinião vai ser muito provavelmente parecida com a sua. Enquanto vem o Daniel Keifer apontando na reta para abrir a última volta de corrida. Vai acelerando pela última vez, pelo traçado de 3.835 metros do Autódromo Internacional de Goiânia. Olha lá como vem o Massu lado a lado com o Pablo Alves. O Azzalini acompanha, o Azzalini tem o carro preto, o Massu tem o carro prata, Pablo Alves o carro vermelho e branco. Olha aí, é a briga que vale a 5ª posição. O Keifer abre um pouquinho, na última volta ele consegue um pouquinho mais de vantagem. Parece estar acelerando para a primeira dele no Brasileiro de Turismo 1600. Vai ganhar a entrada do miolo. Olha lá o Thiago Klein como vem forçando para cima do César Bonilha. Não desistiu não da 3ª posição, como o André Massu também tratando de emparelhar o carro dele com o carro do Pablo Alves. Quer ver só? Já vão aparecer aqui no relance da imagem. Massu passou. Massu é 5º colocado, Azzalini é o 6º, o Pablo é 7º. Thiago Azzalini vai ficando por enquanto com a pole position para a segunda prova.
a partir da inversão das 6 primeiras posições. Aí o Thiago Klein partindo para cima do Bonilha. Aí o Kiefer partindo para a vitória, trazendo junto dele o Gabriel Correia. Faz também uma grande corrida o Gabriel Correia, largou de quinto, veio para segundo logo no início, começou a infernizar a vida do Daniel Kiefer, que vai tomando pela última vez o S de baixa. Daqui a pouco, opa, ali tem toque, Thiago Klein com César Bonilha. Por dentro Bonilha, por fora o Klein. O Bonilha restabelece a posição e tem mais toque. O André Massu viu o mundo ao contrário. Vai acontecendo de tudo na última volta. Enquanto o Daniel Kiefer já vai se preparando para contornar a curva da vitória. Tomou a da vitória nesse instante, é mais curva da vitória do que nunca. Já vai sendo aguardado aqui na reta de chegada. Veja aí, Thiago Klein e César Bonilha. O Klein não desiste, tenta emparelhar na reta de chegada. O Daniel Kiefer vem para a bandeira quadriculada, vem para ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro de Turismo 1600. A bandeira quadriculada é de Daniel Kiefer, a primeira dele no Brasileiro de Turismo 1600. Passa o Gabriel Correia na segunda posição, César Bonilha por meio carro. É o terceiro colocado. Passa o Thiago Klein na quarta posição. O quinto é Pablo Alves, o sexto é o Thiago Azzalini, o sétimo é Rafael Reis, o oitavo é o Anderson Freitas. Francisco Paiva Júnior cruza a linha de chegada na nona posição e fica com a vitória na categoria B. Edson Bueno completando o grupo dos 10 primeiros, é o segundo colocado da categoria B. Depois Odair dos Santos em 11º. Olha aí a festa do Francisco Paiva Júnior. É o vencedor da categoria B. Rogério Castro é o 12º colocado. Para a gente seguir aqui com o resultado, o André Massu ainda consegue completar a prova. Na 13ª posição, o André Massu. O 14º colocado é Júnior Caus. O 15º é Leandro Reis. O 16º é Luiz Filgueiras. O 17º é o Nicolas Salmini. O 18º colocado é o Marcelo Pirillo. O 19º é Natan Esperafico. E o 20º é Edson do Vale. Seguindo, vamos em 21º, quinta posição da categoria B, para o Rogério Cruzeiro. Em 22º, o André Jacob. E em 23º, o Wilton Pena. Os 23 pilotos que completaram esta primeira bateria do Brasileiro de Turismo 1600 aqui em Goiânia. Abandonaram a prova o Renato Constantino, o Henrico Butti, o Giuseppe Vecchi e o Rodrigo Cruvinel, que a bem da verdade acabou nem largando. Parece que estamos bem para começo de conversa, não, Rafael Teixeira? Foi uma corrida em tanto, hein, Luke? Nada definido até a última volta. Você vê a briga pelo 6º lugar ali. Foi decidida no S. Uma corrida e tanto. Parabéns pro Kiefer, parabéns pro Gabriel Correia. Parabéns Bonilha, Klein e Pablo Alves, que vão formar o pódio dessa primeira etapa pela categoria A. E o Thiago Azzalini é quem vai ficar com a pole position para a segunda prova, que nós vamos acompanhar juntos também na sequência do nosso trabalho. Daniel Kiefer é o vencedor na categoria A. Francisco Paiva Júnior, do Rio de Janeiro, é o vencedor na categoria B. E nós seguimos conectados com as emoções do Campeonato Brasileiro de Turismo 1600.